São Mateus capítulo 20, versículo 1 a seguir. Boa tarde para todos os nossos irmãos presentes e também os irmãos que estão através da internet. Deus abençoa cada um. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós precisamos de Ti. Estamos na Tua presença, convidamos o grande Espírito Santo a fazer-se presente e abençoar essa palavra em nossos corações. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, porque o pregador sempre foi o Senhor, o grande Espírito Santo. E abençoa Teus filhos, ó Pai, dê a eles uma bênção toda especial nesse culto de ceia, nesta tarde, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo da hora 10ª. É bom recapitular, lembrar aquilo que nós já falamos, né, de muitos anos. E o profeta pregou isso aí nos anos 60, nos anos 50, sobre o povo da hora 10ª. Né? E o povo da hora 10ª somos nós, né? É a noiva. E Jesus conta numa pequena parábola, no capítulo 20 de São Mateus, e na verdade, eles, no seu dia, não entendiam o que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando estava realmente para cumprir nesse dia, como já tem se cumprido. Né? E Jesus estava falando de Lutero, de Wesley, estava falando dos pentecostais, e graças a Deus que Deus nos deu um profeta para revelar essas coisas. Senão nós não sabíamos, nós íamos apenas contar a parábola, né? É como as pessoas hoje apenas pregam a mensagem do 7º anjo, né? Mas não pregam a revelação do 7º anjo, a revelação da mensagem. Então, nós apenas éramos contadores de parábola. Mas quando Deus envia um profeta, nos mostra realmente o significado dessa escritura, o significado dessa parábola, né? E o que ela significa.
E o que somos nós sem a mensagem do profeta? Nada somos. Nós temos que usar a mensagem do profeta. Que seria o irmão Branham sem as mensagens de Paulo, né? Não seria nada, ele apenas ia ser um pregador batista. Mas ele disse, eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. Aquilo que São Paulo pregou, o irmão Branham viu muito mais além do que São Paulo. São Paulo pregou, escreveu, mas não viu tão longe como o profeta viu, né? E São Paulo era profeta, né? Lutero não era profeta no sentido de pregador, nem Wesley, eles eram reformadores. E o irmão Branham vem para restaurar em Malaquias 4, batismo, santa ceia, lava-pés, e ele tem um tríplice ministério, né? Elias, filho do homem, sétimo anjo. E graças a Deus por essa mensagem, porque hoje os nossos olhos estão abertos. Não estamos no meio da confusão, confiando numa igreja, confiando em um ministério que foi feito pelo homem. Nós, pela graça de Deus, conhecemos o ministério levantado por Deus, né? Nós tivemos o ministério do sétimo anjo e hoje nós temos o ministério da esposa. E nós temos a voz da esposa. Nós tivemos a voz do sétimo anjo, hoje temos a voz da esposa. E nós temos um tempo muito curto, muito rápido, né? É muito rápido, o tempo é muito curto. E nós estamos na incumbência, na obrigação de trazer essa mensagem e levar o povo realmente a se despertar. Não parar de trabalhar, não parar de estudar, não parar de fazer curso, você tem que continuar, porque o profeta disse, se você está arrancando as batatas, continue, né? Continue no seu trabalho, mas em qualquer momento que ele te chamar, você está no seu posto de dever. Em 7 de maio de 1946, o profeta disse, em perguntas e respostas sobre Gênesis, nós vamos falar um pouquinho, tocar um pouquinho sobre os acontecimentos atuais. O mundo em guerra. Quando você vê o mundo em guerra, Israel está envolvido. E agora, já há um ano, mais de um ano que Israel está nessa guerra contra o Hamas, agora entrou o Hezbollah, e agora está também entrando o Irã, e o relógio de Deus é Israel. Israel é a figueira. E Israel ficou por 2.500 anos sem ser reconhecido como uma nação. Agora, em 1906, o Espírito Santo caiu na rua Azusa, e 8 anos depois, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Agora, você veja só que Deus já estava movendo. Porque Deus não podia tratar com o povo da hora undécima, com Israel aqui. Então, Deus teve que levantar homens, como Faraó, endurecer o coração desses homens, colocar nesses homens um espírito de perseguição para perseguir Israel. E aí Deus levantou Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, e forçou a Israel voltar para a sua pátria. 6 milhões de judeus foram mortos. 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás, tiros, afogamento, mortes horríveis, né, que sofreram. E eles tinham dito, quando crucificaram o Senhor Jesus, caia seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. No ano 70, depois de Cristo, Tito cercou Jerusalém, sitiou por 1 ano e meio, e os judeus foram espalhados por todo o mundo, levados cativo, e, na verdade, ali parece que desapareceram, mas Deus estava em tudo aquilo, porque Deus estava trabalhando agora
com o mundo gentil, através de um homem chamado apóstolo Paulo, que foi o apóstolo profeta aos gentios. E Deus, novamente, para fechar, chamando a sua noiva do último tempo, do último dia, porque Jacó estava já cego, doente, ele abençoou seus filhos e viu Israel nesses últimos dias. Você pode ver quando ele está dando as bênçãos ali no Egito, ele vê Israel nesses últimos dias. A condição, o ponto em que estão, Jacó os viu e como profeta profetizou. Então hoje, veja, porque o povo da hora 1/10, né? Nós vemos que Apocalipse 10, 8 a 11, o 11, veja, é tão importante aí, esse número, porque no 11 ele profetiza povos, tribos, línguas e nações. Então, o último versículo da noiva em Apocalipse 10 é o 11. E o capítulo 11 é o capítulo de Israel, quando Deus chama os judeus, através de 2 testemunhas. Porque o Messias, quando ele veio a primeira vez, ele veio sozinho, e ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado. E até o momento, Israel está esperando o seu libertador, está esperando o Messias. E Deus vai enviar 2, Moisés e Elias. Moisés como Deus, como sempre foi o seu ministério, e Elias como profeta às nações, trazendo as pragas para o mundo gentil na grande tribulação, porque a esposa não estará aqui, ela já foi. Então, para que Deus comece a tratar com Israel, a noiva, a esposa tem que sair daqui. Então, no momento que ela sai, Deus começa a tratar com Israel. Então, esse povo da hora 1/10. Então, o profeta disse: olhe, na mesma noite, no mesmo dia em que o anjo do Senhor me encontrou, 1946, em 7 de maio, no Moinho Green, Indiana, naquele mesmo dia, o Tratado de Paz foi assinado para os judeus e eles se tornaram uma nação estabelecida pela primeira vez por 2.500 anos. Está na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis 221. 70 semanas de Daniel 149. Agora nos encontramos em 40 anos de regresso desde a Primeira Guerra Mundial. Agora, vieram 2 guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, para que Israel retornasse para Deus tratar, né, com a sua noiva aqui. Porque nós não tínhamos profeta. A era de Laodiceia tinha começado em 1906, depois Deus começa a tratar com Israel na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e quando Israel retorna à sua pátria, é assinado o Tratado de Paz, Israel se torna uma nação em 7 de maio de 46, 47, Deus chama o irmão Brana, o anjo do Senhor lhe aparece e dá a comissão para ele, exatamente nesse tempo, porque Israel se torna uma nação em 48, e o profeta prega na mensagem suas infalíveis palavras de promessa, que não passaria uma geração sem que tudo isso acontecesse. Jesus viria, naquele tempo, ele viria. Aí, o que acontece? Em 28 de fevereiro de 1963, a ciência prova a sua vinda como Filho do Homem para revelar os mistérios que estavam escondidos. Mas nós vivemos num mundo de muita ignorância, no conhecimento da palavra, e as pessoas não perceberam a sua vinda para revelar. E quando foi pregado aqui no Brasil, em muitas partes do mundo, eles disseram: mas como não aconteceu o rapto? Como ia acontecer o rapto sem a revelação da palavra? Para preparar e levar essa esposa à pedra de coroa?
Então era necessário um profeta para fechar o ciclo das eras. Começou com um profeta gentil, judeu, termina com um profeta gentil, as eras da igreja. Ele não vem como mensageiro, mas ele vem trazendo uma mensagem à era de Laodiceia. Ele foi o seu mensageiro por trazer uma mensagem. Ele não foi laodiceano. Ele trouxe uma mensagem. E a sua mensagem foi: sai dela, povo meu. Na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 51, observe: endureceu seus corações. Agora, quando aconteceu uma completa disputa global, após aquele tempo, foi a Primeira Guerra Mundial. Todos os exércitos, as nações estavam se reunindo em um só. Eles estavam redigindo o declínio da Primeira Guerra Mundial. Hoje ninguém sabe quem foi que fez o Tratado de Paz. Kaiser disse que ele não o fez. Nenhum general disse haver feito. Mas observe, quão estranho foi isto. A guerra parou assim. Ninguém sabe como parou. A Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu em 11 de maio, às 11 horas do dia, no 11º dia do mês. Agora, veja bem o 11 aí. No 11º mês do ano, na 11ª hora do dia, e aos 11 para as 11. O que fez isto? E agora você veja que o fim, porque Apocalipse tem 11 versículos? Porque Apocalipse 11 não é para a noiva, é para os judeus. Deus sempre está no número completo. A numerologia de Deus não falha. Nós temos que observar essas pequenas coisas para não ficarmos indagando, como o profeta fala na mensagem escolhendo o rapto. Ele disse: e o rapto já se deu e você vai ficar indagando. O que fez isto? Procedeu de Deus a ordem para pará-la. Deus mandou parar. Porque quando existe conflito no natural, há um conflito no espiritual. Apocalipse 7, o anjo que aparece no meio do sol, diz aos 4 anjos: não destrua a terra. Aqueles 4 anjos eram Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann. Eles vieram para destruir tudo, terminar com tudo. Agora, o anjo que estava no meio do sol, aquele grande anjo, aonde entramos nisto? Eu lembro uma vez que o irmão Martim me contou algo sobre o irmão Roy Hobson. O irmão Roy Hobson, ele estava na Segunda Guerra Mundial e uma bala de canhão explodiu perto dele, matou praticamente todos que estavam ali, e ele estava semi-morto. E ele disse que um ser de branco veio e pegou ele pela mão, e ergueu ele, e ele foi salvo. Ele estava contando para o irmão Brana isso aí, e o irmão Brana disse: eu me lembro. Eu me lembro. Então, aquele mesmo anjo que parou a guerra, a teofania do 7º anjo. Porque aquele anjo não era o 5º Elias, nem o 3º, era o 4º. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Então nós vemos Jesus, o anjo que foi a teofania de Brana,
do sétimo anjo e João, representando a esposa. Então, entre os exércitos e as nações, eles não sabiam como parou tudo. Houve uma ordem no outro lado. Lembra de Daniel? Orando 21 dias. E quando Gabriel chegou para lhe trazer a resposta da sua oração, ele disse que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração para buscar Deus, sua oração foi ouvida, a resposta veio, mas os príncipes dos reinos da Pérsia lhe impediram. E ele disse, quando eu voltar agora, terei que enfrentá-lo novamente. Vocês pensam que a batalha é somente no natural? Espiritual também. Nada acontece aqui se não está acontecendo lá. Nós temos, diz o profeta, nós temos algo a ver com as estrelas. Cada um de nós. O perdido, ele não tem representação, ele não tem remissão. Jesus não veio para redimi-lo. Você tem que ter a sua representação lá. Deteve, parou misteriosamente. O que fez isto? Procedeu de Deus a ordem para pará-lo. Detém os quatro ventos. Vento significa guerra e luta. Nós sabemos, até termos Israel de volta à Palestina novamente, detenhamos os quatro ventos. Isso parou bem ali na 11ª hora. Por quê? Recorde de Jesus falando da 11ª hora. Gente, e daquele que veio na 11ª hora, o que ele disse? Não sejam surdos, sejam espirituais. Ele encontrou as pessoas ociosas, Lutero, Wesley, os pentecostais, e ele colocou todos para trabalhar na vinha, por um preço. Encontrou na hora 10ª também aqueles que estavam ociosos, despreocupados, tranquilo. E ele os contratou, mesmo preço, mesmo valor, mesmo salário. Veja o que ele disse. As pessoas da 11ª hora obtiveram a mesma porcentagem que aqueles da primeira hora receberam. Então o batismo do Espírito Santo tem que ir diretamente de volta e selar o judeu. Aqui está o segredo. Aqui está o que diz o profeta Ezequiel. Ele tem que selar os judeus como o primeiro foi selado. Aquele pessoal da 11ª hora detém os ventos, os quatro ventos. Não deixa o mundo ser destruído até selarmos o servo do nosso Deus em suas testas. Nós temos sido selados com o batismo do Espírito Santo, que é a mensagem que Deus tem nos enviado para nós agora. Deus selou os de Lutero com a sua mensagem. A mensagem de Lutero não pode nos selar. A mensagem de Lutero já é um dinheiro que já não tem mais valor. Teve valor no seu dia. Agora, o mesmo Espírito Santo que está nos selando, ele vai selar os judeus, através do ministério de 2 homens. O irmão Brana pensou que era até ele para ir aos judeus. Pagaram a passagem dele, ele foi, com uma grande comitiva. E veja, e Deus deixou que ele fosse, foi até o Cairo. E quando ele estava dando uma volta no hangar, o Espírito Santo veio para ele e disse assim: deixa a Palestina, vai para Portugal e de lá vai para a Índia.
ainda não é a hora dos judeus. Em outras palavras, não é o teu ministério. Os judeus nunca vão receber um profeta gentil. Já tinham gastado dinheiro com literatura, com bíblias, com tradução para o hebraico. E irmão Brana só disse, eu não vou. Ele disse, já estava meia hora do Cairo até Jerusalém. Trocou o bilhete. Ele pensou que o seu ministério, no profeta do século XX, ele disse que o seu ministério ia abençoar os judeus. Mas não, o seu ministério é para nós. Então, o batismo do Espírito Santo, que ir diretamente de volta e selar o judeu. O Espírito Santo é o mesmo. Porque quando você vê o quinto e o sexto selo, que o irmão Brana revela, não é para nós. O quinto selo, as almas debaixo do altar, que Hitler, Stalin e os ditadores mataram, elas estavam debaixo do altar. João ouviu debaixo do altar, clamando por vingança. E a noiva não clama por vingança. A noiva tem perdão, tem amor no coração. O sexto selo é o fim do mundo. A grande tribulação, a terceira guerra mundial, a explosão das bombas que as grandes nações têm fabricado. Você não vê o desespero das pessoas procurar vida em Marte? Tentar explorar o espaço? Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Que Satanás está nesses grandes cientistas, nessas grandes cabeças. Mas não tem vida lá. Eles têm enviado foguetes, estão em experiência no espaço. Mas o tempo, Apocalipse 10:6, o tempo acabou. O sexto selo é o fim do mundo. A noiva é o sétimo selo, que abriu todos os selos. Ela é o sétimo. E no momento do rapto, ele termina, ele para. É o fim. E Deus começa a tratar com essa nação que está chamando a atenção do mundo. Uma nação que não tem medo, que não se rende, porque é a nação de Deus. Deus chamou Abraão, deu a promessa para Abraão. Eles sabem disto. Eles lêem a Bíblia. Eles creem na promessa, eles creem no que está escrito. Oh, meus irmãos, e nós? Não vamos crer no que nós estamos ouvindo? Eles só têm escrita, os judeus. Eles não têm voz ainda. Nós temos voz. Nós tivemos a voz do sétimo anjo, hoje temos a voz da esposa. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Os judeus é pelo que está escrito, lê de trás para frente. E eles creem, aquilo é vivo para eles, mas eles estão cegos com respeito a Jesus, com respeito ao Messias. E é necessário 2 profetas, Apocalipse 11, para abrir os seus olhos. Isso tudo debaixo do sexto selo. (52) Isso foi há quase 50 anos atrás, quando o Espírito Santo veio do leste, caiu sobre as pessoas e os pentecostais, Rua Azusa e outras, começaram. Agora o que vai acontecer?
eles têm que reter isto, não destruindo a terra toda, porque ele não poderia fazer isto, então, de qualquer maneira. Mas agora eles têm aquela bomba comum que destruirá toda a terra. Isto é correto? Reter até quando? Até termos selado em suas testas os servos do nosso Deus. Oh, irmão, aí está você. Selar os servos de nosso Deus em suas testas, e ele segue adiante e diz: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000, sendo 12 de cada tribo. Oh, que coisa! Não vê você o que eu quero dizer? A colocação da Escritura é perfeita. Apocalipse 10 era perfeito. Apocalipse 7, Apocalipse 14, perfeito. Para os judeus. Para nós, Apocalipse 10, 8 a 11, perfeito. Isso nos deveria fazer saltar de alegria, de gozo, saber que há uma Escritura para nós ainda. Jesus disse hoje, se cumpriu essa Escritura. Jesus não estaria ali se não tivesse uma Escritura para cumprir. Nós não estamos aqui, vocês pela internet, se não tem uma Escritura se cumprindo em nós. A meretriz tem Apocalipse 17, Apocalipse 18. Nós não estamos em Apocalipse 17, a grande meretriz. Nós estamos em Apocalipse 10, 8 a 11. Esta é a nossa Escritura. Paulo, quando ele começou, ele tinha uma Escritura. Ele achou a Escritura que cumpria no seu ministério. Pedro também tinha a sua Escritura. Lutero também tinha a sua Escritura. Wesley tinha a sua Escritura. João tinha a sua Escritura. Brana sempre citou a sua Escritura. Ele nunca citou Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, se você ouvir a voz da esposa, a esposa está sempre citando Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, 53. 52, vamos. Oh, que coisa. Agora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, se preparando em todas as partes. Guerra da Rússia com a Ucrânia. Até as pessoas pensaram que a Rússia ia destruir tudo. Não. A Rússia está pedindo água. Está apavorada. Logo ao sequestro daquele jovem, e vem a guerra daqueles filisteus contra Israel. Que o Hamas é os filisteus, não é os árabes, é os filisteus. E depois vem os persas. Os persas é o Irã. Aí vem o Hezbollah no Líbano. Você viu o tamanhozinho de Israel? Não é o tamanho do cão, é o tamanho da luta que está dentro dele. Você viu Israel fugindo? O povo está apavorado. As nações estão pedindo para parar. Mas na grande tribulação, as nações todas vão contra Israel. Aí quando Deus desce, e a loucura total virá sobre este mundo, na cabeça desses governos que são controlados por Satanás. Os governos do mundo todo, Brasil, Rússia, Estados Unidos, dia 6 agora tem eleição. O representante do cristianismo, dos evangélicos, o representante da igreja católica, que é Kamala Harris. E Trump, presbiteriano, evangélico. A grande disputa.
É no dia 6. Gente, todas essas coisas está dizendo para nós, está na hora de ir para casa. Enoque andou com Deus, já não era que Deus disse, fica aqui em casa, porque olha, é muito longe da tua casa agora. Já não era porque Deus o tomou para si. Ó, igreja, é hora de andar com Deus. Solte as mãos do mundo, das coisas do mundo, da vaidade do mundo. Pare. É hora de uma parada. A Primeira Guerra Mundial, Deus parou. É hora de parar. Parar de beber, de fumar, de mentir, de adulterar. Consertar a vida. É hora de estar pronto. É hora de dizer, ora vem, Senhor Jesus. Israel está em sua terra natal, esperando pelo seu Messias. A igreja gentia, a era pentecostal, Lutero, Wesley, e agora a era pentecostal se tornou morna e vomitou Jesus para fora. E eles hoje estão vomitando, correto? A era pentecostal. Mas bem no final, antes que o mundo seja destruído, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Sodoma? Abraão recebeu Deus. Abraão é o tipo da igreja gentia. Porque Abraão não era judeu, era gentil. Ele é o tipo da noiva. Ele recebe Elohim. A igreja noiva nesses últimos dias recebe Deus. E a igreja gentia receberia o mesmo poder, o mesmo anjo, as mesmas evidências. Claro, você pode ver isso. Isso está tão claro quanto poderia estar. Uma criança poderia ver isto. É tão claro. Nós estamos ainda na mensagem da marca da besta 61, 54. Aí está você, estamos no fim do tempo. Tudo declara isto. Em qualquer parte que você deseja ir na Bíblia. Está bem aqui, veja isto aqui. O mundo está nervoso. Tivemos a enchente aqui. Uma das maiores enchentes essa semana na Espanha. Guerras, maremotos, terremotos. Qual é o problema? Disse o profeta. As nações estão se agitando. Jesus disse que um homem saiu e trabalhou, e outro homem saiu outra hora e trabalhou. Outro homem saiu e trabalhou, e um homem saiu na 1/10 hora. E quando ele parou na hora 1/10, ele deu a cada um deles a mesma porção. Na hora 1/10. Faz me lembrar da mensagem As 3 Classes de Crente. Ele infundirá nesta noiva o tremendo batismo do Espírito Santo, que a tirará da terra no rapto. É a mesma porção para Lutero, para Wesley, para a primeira era até a última. Por isso ele diz, sai desse sistema. Ele disse aqui, e eles se perguntaram por quê? Porque ele tomou a hora 1/10, todos entrando, recebendo o mesmo pagamento. Todos dependem de 7 trovões. Todos dependem de novo nome. Todos dependem desses selos. Hebreus 11, verso 42. Sem nós eles não são aperfeiçoados.
todos os trabalhadores recebem o mesmo pagamento. Paulo não vai receber mais do que essa última era. Não. Os de Martinho Lutero que trabalharam, caminharam sobre a dispensação de Lutero, morreram na graça. Outros metodistas que gritavam, que morreram sobre a era de Wesley, morreram na graça. Estamos vivendo em uma outra era. Não lá atrás, aqui, mamãe costumava andar de carro de boi, nós andamos num Ford modelo V8, quase movido a jato. Isso mesmo, estamos vivendo em uma era diferente, completamente, e estamos vivendo em uma dispensação diferente. Estamos vivendo no dia da restauração dos poderes de Deus, e aqui mesmo vemos o poder de Deus como eles tinham no princípio. Estamos vivendo numa outra era. Não olhe lá atrás para o Wesley, metodista e todos aqueles, batista, presbiteriano. Olhe aqui para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé da Bíblia. Oh, aleluia! Agora observe-no. Diz, espere até o quê? Que o povo da hora undécima pudesse entrar. A última chamada dos gentios. Meus irmãos, é a sua fé, é a minha fé, que estamos selados dentro. Noé ficou 7 dias ainda, até que o juízo desceu. O povo ainda teve 7 dias para zombar, para rir. A porta estava fechada. Eu quero ler aqui um pouquinho, tenho muita coisa aqui, reconhecendo o seu dia e sua mensagem pregada depois dos selos. Então, por essa razão, ele não me deixou pregar aquelas 7 trombetas. Eu estava até mesmo pronto para anunciar aquilo, tinha a sala preparada e tudo para entrar e pregar 7 trombetas. Eu disse, alguma coisa muito ruim me aborrecendo. Eu disse, nós continuamos trabalhando, e Billy, todos nós, tentando ter tudo pronto para o funcionamento do ar-condicionado do prédio para a próxima semana, para 7 trombetas, tendo 10 dias ou 8 dias, tínhamos o auditório da escola, mas o Espírito Santo não me deixou fazer por alguma razão. E eu quis saber o porquê, e entrei para orar. Eu disse à minha esposa, eu vou entrar. Sinceramente, me ajoelhei diante de Deus para orar. E ele me revelou que aquelas 7 trombetas soaram sobre o 6º selo. E eu os tinha pregado sobrenaturalmente. Vejam, isso é a mão de Deus. A coisa toda, isso pertence a Israel. O irmão Brana nem pregou e nem sabia que tinha pregado. Tudo que ele pregou, depois ele teve uns 20 cultos de perguntas e respostas durante o seu ministério. O povo começou a perguntar. Se você pergunta, você não está entendendo. Agora, teria que vir um tempo de esclarecimento. O irmão Brana trouxe a mensagem da meia-noite. Quando um povo da África aí diz que eles são a mensagem da meia-noite, isso já passou, meu irmão. Irmão Brana já trouxe a mensagem da meia-noite. Eis aí vem o esposo. Agora, a esposa, João, traz a mensagem do amanhecer. Irmão Brana trouxe do entardecer e da meia-noite. Agora, João traz do amanhecer. Esclarecendo tudo. Você vê que a igreja levou um choque? Só com o Cordeiro saiu do trono? A igreja gigante do Brasil levou um choque. E disse, não escute este homem, isso é errado. De repente, Deus trouxe mais um pouquinho. Brana é o 7º selo. Ele subiu com um novo nome. Aí eles se agitaram, ficaram nervosos, se perderam.
Era hora da chamada, do povo da hora 1/10. É hora da chamada. Eu estou aqui na mensagem para 36, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Eu disse alguma coisa muito ruim acontecendo. E o Senhor veio e disse: você já pregou. Essas trombetas soaram sobre o sexto selo. Quem eram essas trombetas? Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. A parte desse sexto selo que se cumpre com a grande trombeta que é Moisés e Elias, chamando os judeus. Esses aí foram para empurrar os judeus para voltar para a sua pátria, porque os 144 mil estavam nos seus lombos, como aqueles judeus, hebreus que saíram do Egito. Eles não entraram os seus filhos, eles somente foram portadores da semente. Veja, isso é a mão de Deus, a coisa toda, Israel, isso pertence a Israel, o selo é nós, Deus nos chama através do selo, do 7º selo, agora Deus chama Israel através de trombetas, é em tempo de guerra que aparece a grande trombeta. Aqui Deus está selando. Isso pertence a Israel. E nós o tomamos sobre o 6º selo. Todos vocês o têm como a perseguição dos judeus. O tempo dos gentios tem sido nesta festa pentecostal. Esse é o nosso tempo. As trombetas, todas elas soaram sobre o 6º selo. E nós tomamos isso domingo passado sobre a festa das trombetas. Se quiserem, pode obtê-la. Para que era aquilo? Para recrutar os judeus. Veja que Deus endurece aqueles homens, como endureceu o faraó. Veja que o mundo não entendeu. Um homem que ficou na cadeia um tempo, um austríaco, escreveu um livrinho lá, sai dali, assume como ditador, nem como presidente da Alemanha, junto com Mussolini, traz a Segunda Guerra Mundial. E Deus estava ali. Seu profeta já estava na terra. E só estava esperando o momento de Israel se tornar uma nação. Quando ela se tornou a nação, o anjo do Senhor aparece ao irmão Brana. Lá na caverna, aquele vento passa na frente da sua casa. E ele disse: Meda, se eu não voltar, cuide das crianças. E ele ainda disse case outra vez, se você quer, se eu não voltar. Não sei se volto. E lá, o anjo lhe aparece na caverna. E lhe envia as nações. Foi no mesmo dia que Israel recebeu sua emancipação. O profeta foi enviado. E quando ele falou para o seu pastor, ele disse: Billy, você está meio louco. Um menino como você aí, com a educação de primário, pregar para reis, monarca, ele disse: foi o que ele me falou. A Segunda Guerra Mundial tinha parado. Os judeus estavam na sua pátria, já era uma nação. E agora Deus chamando o povo da hora 1/10, como diz o profeta aqui. Pai Celestial, muito obrigado por esta voz
Muito obrigado por esse chamado. Sabemos que um dia tu chamarás os 144 mil, mas hoje, através da voz da esposa, o Senhor tem chamado os últimos, que estão escritos nesse livro da vida do Cordeiro, para entrar. Abençoa a cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém.